como a gente estava falando, o glicogênio é uma molécula grande, né? E tem um sentido de ser assim, tá? E altamente o quê? Ramificada. O glicogênio é uma molécula altamente ramificada. Por que o glicogênio ele é altamente ramificado? Para que ele tem que ser ramificado? Fisiologicamente existe uma função. Qual é a função do porquê que ele é ramificado? Ele é ramificado assim porque vai permitir com que as moléculas de glicose, porque o glicogênio é um polissacarídeo formado por somente moléculas de glicose. Então, nós temos em torno de 50 a 55 mil moléculas de glicose. Então, ele é ramificado porque ele vai facilitar, quando ele for quebrado, ele vai facilitar ele liberar uma grande quantidade de glicose no sangue. Ou quando ele for formado, vai ser mais fácil formar ele, vai ser mais rápido formar ele. Isso tudo está relacionado à velocidade de formação e quebra. Mas por que, professor, tem que ter essa velocidade de formação e essa velocidade de quebra? É porque é o seguinte, quando nós entramos em jejum, o que é entrar em jejum? É quando a concentração de glicose ela cai um pouquinho abaixo de 4 milimolar. Milimolar é a concentração de glicose, aproximadamente a concentração de glicose normal no sangue. Quando cai um pouquinho disso, de 4 a 5 milimolar, você vai ter agora o estado de jejum. Esse estado de jejum alerta o nosso corpo, de forma fisiológica, para liberar alguns hormônios importantes. A gente vai estar estudando isso hoje. Quem são esses hormônios? No caso, é o mais especial, o mais importante, é o glucagon, que é um hormônio produzido pelo pâncreas e que vai ter a função de quebrar a molécula de glicogênio e, a partir da sua quebra, liberar as moléculas de glicose. Olha que coisa interessante. Então, seu corpo tem a capacidade de fazer a regulação da concentração de glicose no sangue. Isso é especial, é muito especial isso. É muito especial. Então, nós temos essa reserva, que é um polissacarídeo de reserva, né, sendo um pouco redundante, né, de reserva, que é encontrado no fígado e no músculo. É claro que os órgãos, fígado e músculo, eles armazenam glicogênio, mas fisiologicamente eles têm funções diferentes nesse armazenamento. Preste atenção. O fígado armazena para manter a concentração, para controlar a concentração de glicose, para controlar a glicemia do sangue. O músculo armazena para o seu próprio uso. Então tem essas diferenças de função associada ao armazenamento no músculo e no fígado. De novo, o músculo armazena para seu próprio uso. O fígado armazena para manter a concentração, para controlar, para equilibrar, para garantir a homeostase, em outras palavras, a homeostase da concentração de glicose, o equilíbrio da concentração de glicose aonde? No sangue. Então nós temos uma diferença funcional e metabólica associada ao armazenamento de glicogênio no músculo e no fígado, ok? Esse foi o primeiro ponto que eu queria discutir com vocês para começar. Outra coisa importante. Além da degradação, tem a síntese, porque o metabolismo do glicogênio envolve os dois processos. Envolve o processo de síntese e o processo de degradação. O processo de degradação envolve o hormônio glucagon, como a gente está falando, né? Vão anotando no caderno, viu, gente? Tudo isso que a gente está falando aqui. Então, o processo de degradação envolve o hormônio glucagon, que é um hormônio produzido pelo pâncreas. O processo de síntese envolve outro hormônio, né? Qual é o hormônio? Insulina. A insulina ela vai ser agora uma desencadeadora do passo de síntese do glicogênio. Mas quando é que eu vou produzir glicogênio, professor? Quando que a gente produz glicogênio? Nós produzimos glicogênio quando a gente faz uma refeição. Seja uma refeição com fruta, uma refeição de verdura, qualquer refeição que tenha carboidrato, que isso vai ser quebrado e liberado açúcar no sangue, e isso vai desencadear a produção de insulina, e que vai desencadear, caso as reservas não estejam super abastecidas, vai desencadear a síntese do glicogênio muscular e hepático, ok? Hepático é no fígado, tá ok? Então nós temos esses hormônios que vão estar atuando. Mais para frente eu vou mostrar que tem um terceiro hormônio que também atua nos processos. A gente vai detalhar isso mais para frente. Estou dando uma parte introdutória para a gente poder entender. Agora vamos prestar atenção numa coisa aqui que eu quero revisar com vocês, porque para a gente poder entender os passos. A estrutura do glicogênio, a estrutura é uma estrutura ramificada. Vamos passar um pouquinho para a parte química para a gente poder entender aqui. Como assim ramificada, professor? Uma cadeia linear, como vocês estão vendo aqui, ó, uma cadeia linear, que ela tem
uma ligação que une as moléculas de glicose. Vocês estão vendo aqui? Aqui eu tenho uma glicose, aqui eu tenho outra glicose, aqui eu tenho outra, outra e outra. Eu tenho 5 glicoses aqui. Elas estão unidas umas com as outras. Vocês estão vendo que elas têm uma ligação que une uma com a outra? Essa ligação é chamada de ligação glicosídica. Essa ligação ela é chamada de ligação glicosídica. Por que, professor, elas estão assim? Que tipo de ligação existe aqui? Ela é glicosídica, mas ela é diferente. Como assim diferente? Porque é o seguinte, aqui as moléculas de glicose, eu tenho aqui, se você observar, ó, o carbono 1 é esse, o 2 é esse aqui, eu não vou conseguir escrever aqui não, que aqui eu não consigo escrever não. Esse é o 3, esse é o 4, esse aqui é o 5 e esse aqui é o 6. Ó, esse aqui de cima é o 6. Esse é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Para todos funciona dessa maneira. Então, observe. Aqui, se você lembrar comigo, a molécula de glicose, ela forma uma ligação glicosídica, que a gente tem que entender que ligação é essa. Nós chamamos essa ligação de alfa 1, 4. Quem lembra de bioquímica geral vai lembrar disso aqui. Ligação alfa 1, 4. O que quer dizer ligação alfa 1, 4? Alfa, lembrando, porque a hidroxila do carbono 1 está voltada para baixo, ó, sai do carbono 1 de uma molécula de glicose e vai para o carbono 4. Esse aqui é o carbono 4. Ó. Por que o carbono 4? Porque esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3 e esse é o 4. Então vai ser alfa por quê? Por que é alfa? Porque sai do carbono 1. Desculpe, porque a hidroxila do carbono 1 está voltada para onde? Para baixo. Então por isso que é alfa, tá? E sai do carbono 1 de uma molécula de glicose e vai para o carbono 4 da outra molécula de glicose. Então, resumindo aqui, toda vez que você tiver uma ligação, uma cadeia linear, o que é uma cadeia linear? Uma glicose atrás da outra. Uma glicose atrás da outra. Quando tiver uma cadeia linear, a ligação sempre vai ser do tipo ó, alfa 4. Agora, se eu tiver esses pontos aqui ó, em cima, esses pontos nós chamamos de pontos de ramificação. Por que é ponto de ramificação? Porque você vai ter aqui ó, o carbono 1 dessa glicose unido, esse aqui que minha canetinha está marcando, é o carbono 6, ó, da outra glicose. De novo aqui, ó, carbono 1 dessa glicose unido ao carbono 6, ó, da outra glicose. Então aqui você tem uma ligação alfa, porque a hidroxila está voltada para baixo do carbono 1. Isso aqui tudo foi de bioquímica geral. Então vai ser, desculpe, gente. Então vai ser, ó, vai ser alfa, sai do carbono 1 de uma molécula e vai para o carbono 6 da outra molécula. Me perdoe aqui minha caneta, porque é muito ruim de escrever aqui, viu? Com o mouse. Então, é isso que está acontecendo aqui. Então, resumindo tudo aqui na parte estrutural, para a gente poder entender. Presta atenção. Cadeia linear, eu vou ter o quê? Ligações do tipo alfa 4. Cadeia linear. Vou repetir a degradação, Eduarda. Eu acho que eu não vi que você escreveu, ó. Cadeia linear, ela vai ter o quê? Ligações do tipo alfa 4. O que é uma cadeia linear? Uma glicose atrás da outra. Pontos aonde vai ter a ramificação, porque eu expliquei para vocês que depois eu falo sobre a degradação, daqui a pouco mais para frente a gente fala um pouco mais. Eu expliquei para vocês que o ponto a molécula é ramificada, então ela vai ter pontos que vai ter essas ramificações. Nos pontos das ramificações, a ligação vai ser do tipo alfa 6, tá? Então, no ponto onde tiver a ramificação, a ligação vai ser do tipo alfa 6. Agora vem a pergunta. Por que a gente tem que saber isso, professor? Para quê? Porque quando a gente for estudar agora a quebra do glicogênio, que eu vou mostrar para vocês como funciona essa quebra, a gente precisa entender que uma enzima ela vai atuar num ponto, aonde a ligação é alfa 4. A outra vai atuar no outro ponto, aonde a ligação é alfa 6. Então, a gente tem que entender, tem esses pequenos detalhes que às vezes pega a gente, mas a gente tem que entender assim, não é uma enzima só que quebra tudo. No total, são duas enzimas. Uma quebra a cadeia linear, ou forma a cadeia linear, e a outra quebra ou forma o ponto de ramificação. Já sabemos que a cadeia linear, uma glicose atrás da outra, é a ligação do tipo alfa 4. E o ponto onde tem a ramificação, né, que é a ligação do tipo alfa 6. Então, essa distinção é importante saber. Ficou claro aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa parte da estrutura do glicogênio? Perguntas, dúvidas? Podemos prosseguir, gente?
Eu vou falar da degradação, viu, Eduarda, Duda? Vou falar da degradação, pronto. Então, vamos prosseguir aqui. Vamos lá. Olha que coisa interessante aqui. Olha que coisa interessante. Já falamos que a glicogênio é um polissacarídeo, é formado por glicose e é um polissacarídeo de quê? De reserva. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar na cabeça. Por quê? Porque vocês vão pegar mais para frente, temos pessoas aqui do primeiro ao quarto e pessoas assim com semestres salteados. Lembre que vocês vão pegar várias disciplinas. Disciplinas esportivas, disciplinas de fisiologia humana, disciplinas associadas à farmacologia, e vai envolver glicogênio. Então tem que lembrar que o glicogênio é um polissacarídeo de reserva, que ele é armazenado em grandes proporções no fígado e no músculo, ok? E é altamente o quê? Ramificado. Nós já vimos lá ligações alfa 4 e ligações alfa 6. Vamos passar aqui. Aqui é só para vocês terem uma noção, rapidinho aqui, porque tem muita coisa para ver, rapidinho. Eu tenho a celulose, amido, olhe, e o glicogênio. Só para essa figura, você já percebe as diferenças. Ó, a celulose ela tem uma cadeia só linear, tá vendo? O amido tem cadeia linear e pontos, ó, de ramificação. E o glicogênio é a mesma coisa, cadeia linear e pontos de ramificação. Agora, se você comparar o amido com o glicogênio, vocês vão perceber que eles têm diferenças. Qual é a principal diferença? Duas. Uma diferença é a origem. Amido é vegetal, é de origem vegetal. Glicogênio é de origem humana e animal, né? Então, essa é a primeira diferença. Segunda diferença, o amido ele tem ramificação assim como o glicogênio, mas o glicogênio ele é muito mais ramificado. Percebendo aqui, só por essa figura vocês percebem que ele é muito mais ramificado do que o amido. O amido tem ramificação, mas ele é menos ramificado do que o glicogênio. Já discutimos isso aqui. Isso tem um papel fisiológico. Qual é o papel fisiológico? Auxiliar de uma forma mais intensa na quebra dele e na sua formação. Porque quando o indivíduo entra em jejum, o corpo tem que logo suprir as concentrações de glicose no sangue. Então, essa concentração de glicose tem que se normalizar rápido, senão dá uma hiperglicemia. Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver se alguém perguntou. Entendeu? Então, essa história de ser ramificado é isso. Tem que ter uma assistência ao sangue rapidamente, porque senão gera uma hipoglicemia e aí o indivíduo pode ter sérios problemas, especialmente os órgãos que dependem exclusivamente de glicose, como o nosso cérebro, ok? Como o nosso cérebro. Vamos adiantar aqui um pouquinho. Isso aqui a gente já discutiu. Bom, onde é que o glicogênio ele é armazenado nas nossas células? Especialmente no fígado e no músculo. Citoplasma. Citoplasma. Aqui tem uma figura, tá? Mostrando isso. Se vocês olharem aqui nessa figura do seu lado esquerdo, vocês vão ver vários pontinhos escuros. Isso aqui, essas bolas grandes, ó. Essas bolas, deixa eu grifar aqui. Essas bolas aqui grandes que vocês estão vendo, ó, são mitocôndrias, ó. 1, 2, 3, 4 mitocôndrias. E esses pontinhos aqui escuros, ó, que vocês estão vendo, ó, são as moléculas de glicogênio. Na verdade, não é uma molécula só, são várias agrupadas, que em microscópio eletrônico é possível visualizar, tá? Então, essas moléculas estão aonde? No citoplasma. Então, quando a molécula do glicogênio ela é quebrada, a glicose vai parar onde? No citoplasma. Por quê? Porque a glicose agora, ela ou escapa para o sangue, no caso do fígado, porque o fígado tem esse papel de controlar a glicemia sanguínea, ou a glicose do citoplasma agora vai ser usada para glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Nós já tivemos essas aulas, já entendemos isso. Magnífico isso aqui, né? Muito bonito isso aqui. Então você tem, assim, depois que você passa dos assuntos, você consegue perceber a integralização dos processos. O glicogênio é quebrado, a glicose cai no citoplasma, por exemplo, do músculo, e ali o músculo já faz glicólise, já faz ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa na presença do oxigênio. Se não tiver oxigênio, ele vai fazer o quê? Fermentação láctica, numa contração vigorosa, gerando, numa condição de hipóxia, a gente viu isso, baixa concentração de oxigênio. Então, onde está o glicogênio? Citoplasma. Citoplasma. Vamos avançar. Se alguém tiver uma pergunta, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Se alguém tiver perguntas, a gente vai vendo aqui. Se não tiver, a gente não vai fazendo, ok? Vamos avançar aqui. Vamos lá. Olha os processos aqui. Chegamos na parte mais quente da aula. Olha os... Perguntas? Ô, professor. Pergunta. Você falou sobre a glicose, que ele ocorre no fígado.
Sim, E por que ele ocorre em menor extensão nos rins? você falou o quê? Glicose ou glicólise? A gliconeogênese A gliconeogênese. ocorre no fígado. É E isso. por que ocorre em menor extensão nos rins? Eu É, fiquei sem entender essa parte. certo. A gliconeogênese, Aline, ela é um processo que é uma produção de uma nova. Como eu estou falando, ó, glico vem de glicose, neo é novo e gênese é formação. Então, se a gente for ver a etimologia da palavra, é a formação de uma nova glicose. Isso aí é um assunto que a gente vai ver na semana que vem, mas a gente vai dar uma tirada da dúvida agora. Então, o que seria a gliconeogênese? É a síntese de uma nova glicose, perfeito? Por que o fígado faz, o rim faz em pequena extensão? Porque esse não é o papel do rim. O rim, ele tem outras funções importantes. Quem é o grande, qual é o grande órgão capaz de fazer a gliconeogênese? Fígado. O fígado. Agora, o rim e o intestino delgado pode fazer gliconeogênese também. Que condições o rim e o intestino delgado pode fazer? Numa condição assim de muita necessidade. Imagine só, por exemplo, que você vai ter um aniversário na sua casa e você tem que fazer esse bolo, esses doces rapidamente. Se você sozinha, você não vai conseguir fazer numa velocidade hábil para ter a festa. Você não concorda comigo, não? Estou dando só um exemplo assim para você entender. Agora imagine numa situação de jejum bem, uma privação muito grande. Imagine o fígado sozinho para fazer essa nova glicose, sendo que o fígado faz síntese de lipídios, síntese de aminoácidos, faz detoxicação do corpo. O fígado é multiuso, o fígado faz tanta coisa. Então ele se vê numa situação. Eu estou dando assim um exemplo para a gente poder entender. Ele se vê numa situação difícil, que além de fazer tudo isso, ele ainda tem que fazer uma nova glicose. Aí entra em ação o rim e o intestino. Então a gliconeogênese é um passo de síntese de nova glicose que vai acontecer, né, em situação especialmente de jejum prolongado. Ou numa dieta cetogênica. Numa dieta cetogênica também você tem, por exemplo, na área de vocês da nutrição, né? Uma dieta cetogênica tem também a possibilidade de fazer gliconeogênese, com uma dieta à base de proteína e uma dieta à base de lipídios. A gente vai ver isso na semana que vem. É magnífico isso aqui. Não sei se conseguiu pegar, Aline. Você conseguiu entender? Pronto, perfeito, perfeito. Vamos avançar aqui, vamos avançando. Então, ó, nós temos dois passos, dois processos. O processo de síntese e o processo de degradação. A síntese é a glicogênese. Olha que a Aline chamou a atenção aqui agora. Gliconeogênese é uma coisa. Glicogênese é outra coisa, viu? Glicogênese é a síntese do glicogênio, tá? Glicogênese se refere à síntese, ó. Gênese se vem a síntese, início ou formação, né? Esse glico vem de glicogênio. Agora, observe aqui, a degradação é chamada de glicogenólise. Então, nós temos a síntese, que é a glicogênese, e a degradação, que é a glicogenólise. Você percebe, ó, que o sufixo lise vem de quebra. O sufixo lise, ó, vem de quebra, tá? Então, aqui está mostrando que ocorre a quebra do glicogênio. E do lado de cá é a síntese da molécula do glicogênio. Como eu expliquei no início da aula, a síntese e a degradação, ou seja, a glicogênese e a glicogenólise, são eventos dependentes de hormônios, influenciados por hormônios. Quem são esses hormônios que influenciam? Nós temos a insulina, olha aqui, a insulina, lembrem, ela é desencadeada a ser produzida lá na célula beta, segura rapidinho aqui para vocês. Quando temos o que no sangue? Glicose, falamos disso em aulas anteriores. E falamos um pouquinho do glucagon hoje, que é toda vez que o corpo entra em jejum. O que é entrar em jejum? Quando a concentração de glicose cai um pouquinho no sangue. Cai um pouquinho porque o indivíduo está um tempo sem comer, já tem um pouco de produção de glucagon para permitir com que ocorra a glicogenólise, tá? Mas nós temos também outro hormônio, que é a epinefrina. Sabe quem é essa epinefrina, gente? É a própria adrenalina. A adrenalina também ela pode favorecer o processo de glicogenólise. Olha que fabuloso isso aqui. A adrenalina ela também pode favorecer ao processo de glicogenólise. Eu vou repetir, Yasmin, o passo. Desculpe, a adrenalina ela pode favorecer também ao processo de glicogenólise. Agora, observe o seguinte aqui, uma coisa bem importante. É o seguinte,
Os hormônios, eles são produzidos em condições fisiológicas distintas. Presta atenção. O glucagon, ele é produzido numa situação que a concentração de glicose é o quê? Cai um pouco, começa a cair no sangue, não é verdade? Já a adrenalina, não. A adrenalina é produzida numa situação de fuga ou medo. Estão entendendo a diferença? A adrenalina ou a epinefrina, são sinônimos, é produzido numa situação de fuga ou medo. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma forma prática. Um animal que está numa floresta, um animal silvestre. Quando ele foge do seu predador, você tem uma descarga de produção de adrenalina no sangue incrível. A adrenalina é produzida onde, professor? Na medula da glândula suprarrenal. Na medula da glândula suprarrenal, você tem a produção de noradrenalina e adrenalina. Agora, o córtex, porque a adrenal ela é dividida em córtex e medula. O córtex, que é a parte mais externa, produz os hormônios esteroides, que é o cortisol e a aldosterona, que tem outros papéis fisiológicos diferentes. Mas nossa adrenalina, ela vai atuar numa situação de fuga ou medo. Então, um animal que está fugindo de um predador, ele vai descarregar a produção de adrenalina para quebrar glicogênio muscular, para ele poder ter energia muscular para fugir. Quando é que o ser humano produz adrenalina? Estresse, junto com cortisol. Ele vai produzir também adrenalina quando está coração batendo forte, né? A paixão também leva à produção da adrenalina, não é verdade? Você também tem no medo, você bate com o coração bate forte, já perceberam que o coração bate forte? Produção de adrenalina. Então você tem quebra de glicogênio. Então, nessas condições, você vai ter essa liberação do glicogênio muscular. Agora, professor, agora a pergunta que não quer calar. Ambos os hormônios, glucagon e epinefrina ou adrenalina, estimulam fígado e músculo? Estimulam ambos os órgãos. Ambos os hormônios estimulam ambos os órgãos. Agora, observe, a adrenalina estimula com mais força o músculo. E epinefrina e adrenalina, mais o músculo. E o glucagon estimula com mais força o fígado. Vou repetir, de novo. Você tem o processo de degradação, então você tem o glucagon e você também tem o quê? A epinefrina, que é a glicogenólise, o processo de glicogenólise. Vai quebrar a molécula de glicogênio. Então, o músculo, ele é mais estimulado pela adrenalina ou epinefrina. E o fígado, ele é mais estimulado pelo glucagon. Mas ambos os hormônios podem estimular tanto o fígado quanto o músculo. Deu para entender isso aqui? Ficou claro? Ambos os hormônios estimulam ambos os órgãos. Mas o fígado é mais fortemente estimulado pelo glucagon e o músculo é mais fortemente estimulado pela epinefrina ou adrenalina. Para entender essa diferença do ponto fisiológico e hormonal, eu acho que eu respondi Yasmin agora, não respondi não, Yasmin? Ficou claro, Yasmin, isso aqui? Deu para entender esses pontos? Sim ou não, gente? Sim, né? Ok, se não, a gente repete de novo. Vamos avançar aqui. Pergunta. Ok. Vamos avançar aqui um pouco. E a insulina? A insulina vai estimular a glicogênese. Por quê? Porque a insulina ela é produzida quando tem glicose no sangue. Então, toda vez que tiver glicose no sangue, a gente vai ter a produção de insulina que vai estimular a síntese do glicogênio, ok? Agora, eu vou, como é que se diz? Deixa eu mostrar isso aqui rapidinho para vocês, que aqui o nosso tempo é muito curtinho para ver bastante coisa. Aqui eu tenho uma representação, ó, é só para vocês terem aqui. Eu tenho uma representação aqui de uma ilhota pancreática, também chamada de ilhota de Langerhans, tá ok? Aqui está a ilhota envolvida pelos acinos. Os acinos, eles têm esse ducto, tá vendo, ó? Ducto, na qual passa, tá vendo aqui o ducto? Um ducto, dois ductos, olha aqui outro ducto. É esse tubozinho, entre aspas, que passa por dentro do acino. O acino, ele tem um papel de produzir o suco pancreático, que são as enzimas, o bicarbonato, etc, etc. Aqui você tem os capilares ao redor, tá vendo, ó? Da ilhota. E aqui você tem as células. Essa célula aqui roxinha é a célula beta que produz a insulina. Olha que interessante. A célula azulzinha é a célula alfa que produz o glucagon. Então, tanto o glucagon quanto a insulina são produzidas no mesmo local. E essa delta, que é a amarelinha, ela produz um hormônio chamado de somatostatina. A somatostatina ela tem várias funções importantes. Mas aí na ilhota, ela tem uma ação parácrina. O que é uma ação parácrina? Que ela atua em células vizinhas, controlando, assim,
a produção de insulina pela célula beta e também a produção de glucágon pela célula alfa. De novo, nós temos um conjunto de células. Em destaque, nós temos a célula beta, que produz a insulina, a célula alfa, que produz o glucágon, e a delta, que produz um hormônio terceiro chamado de somatostatina. É claro que essa figura não está atualizada, mas existem outras células aí, viu, gente? Uma que produz a grelina, é um outro hormônio, e uma outra que produz o peptídeo PP. Eu não vou entrar em detalhes disso aqui agora, que não tem tempo para a gente falar, tá ok? Mas, por exemplo, o que a célula delta produz é a somatostatina? De novo, o que ela faz? Muitas funções diferentes, mas aí, o que essa somatostatina faz? Ela tem ação parácrina, atua na célula vizinha, atuando de que maneira? Controlando a produção de insulina pela célula beta e a produção de glucágon pela célula alfa. Porque senão ia produzir glucágon o tempo todo. Ou então ia produzir insulina o tempo todo. É um mecanismo de controle da produção desses hormônios, ok? Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Daqui a pouco a gente tira a dúvida. Bom, isso aqui eu não vou poder entrar em detalhes nisso aqui, aí eu vou parar aqui que eu vou mostrar para vocês. Não, eu vou falar aqui um pouquinho disso aqui e depois eu passo para outra parte, ok? Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. Ok. Vamos avançar aqui. Não temos pergunta até então, não. Vamos começar falando agora um pouquinho da glicogenólise. Eu tenho 20 minutos para fechar aqui, 20 a 30 minutos para fechar, até 16h40 estou fechando aqui para a gente poder entrar na outra parte. Então vamos lá, dá tempo para a gente falar aqui. Vamos começar a falar então sobre a glicogenólise. Vamos pensar assim, presta atenção. A glicogenólise é um evento de quebra do glicogênio. Vamos pensar aqui um pouco. Professor, quando é que eu vou quebrar glicogênio? É numa situação que a minha concentração de glicose cai. Qual é a situação que minha glicose cai? É exercício físico vigoroso, né? Uma atividade física, por exemplo, de endurance. O que é uma atividade física de endurance? É uma atividade física aeróbica. Com o tempo, eu vou estar tendo uma depressão do meu glicogênio hepático e muscular. Por quê? Porque eu estou me exercitando, então o meu glicogênio vai o quê? Acabando com o tempo. Outra situação, jejum prolongado. No jejum prolongado, você tem o desencadeamento de eventos metabólicos importantes para manter a concentração de glicose no sangue normal. É claro que existe uma ordem dos processos. Começa-se primeiro com a glicogenólise e depois fica glicogenólise e gliconeogênese. Até a Aline falou um pouquinho sobre gliconeogênese, puxou um pouquinho gliconeogênese hoje para a gente, que eu vou falar na próxima semana, tá? Então você tem ordem dos eventos. Mas, por exemplo, no jejum prolongado, você tem esses eventos acontecendo. E também, quando você está numa atividade física intensa, você também pode ter uma depressão do seu glicogênio hepático e muscular. É isso que dá o cansaço, né? Que a pessoa chega um momento que a pessoa cansa, porque o glicogênio foi embora com a atividade física. Então, como é que isso acontece? Primeiro, você tem a produção dos hormônios. Os hormônios é que vai desencadear todo o evento necessário para que ocorra a quebra da molécula do glicogênio. Agora, observe aqui comigo para a gente poder entender. Para que isso ocorra, para que a quebra ocorra, porque nós vimos que o glicogênio é uma molécula, é um polissacarídeo encontrado aonde? No citoplasma da célula. Mas para que isso ocorra, vai ser necessário a ativação de uma enzima. Uma só não, duas. Duas para quebrar e duas para sintetizar glicogênio numa outra condição, na condição que tem glicose no sangue e produção de insulina. Mas vamos concentrar aqui agora. Então, se eu tiver no processo de glicogenólise, degradação do glicogênio, o que vai acontecer? Vai acontecer um evento de produção do glucágon. Atividade física intensa, jejum prolongado, até na dieta, você tem uma dieta cetogênica, uma privação de carboidrato alta, ou low carb, como assim vocês chamam, você pode ter também a quebra do glicogênio muscular, hepático. Junto com a atividade física, você pode ter a quebra do glicogênio hepático e muscular. Entenderam? E o que vai acontecer então? Primeira coisa, para quebrar glicogênio, eu preciso da ativação da enzima. E essa ativação, ela se dá com a resposta do hormônio. Essa figura que vocês estão vendo aí, eu não vou entrar nos detalhes, depois eu vou passar o link da aula que eu dei de manhã com bastante detalhe da via toda, mas eu não vou poder entrar em detalhes. Mas essa figura que vocês estão vendo aí é um mecanismo de ativação da enzima. Como é o nome da enzima mais importante para quebrar glicogênio? A enzima se chama glicogênio fosforilase. Vou repetir. A enzima mais importante envolvida na quebra do glicogênio, na glicogenólise, é chamada de glicogênio fosforilase. Essa glicogênio fosforilase, ela vai ser ativada
pelo hormônio glucagon e pelo ou pelo hormônio epinefrina ou adrenalina. De novo, a glicogênio fosforilase ela vai ser ativada pelo hormônio glucagon, que a gente já acabou de ver que é produzido lá na célula alfa do pâncreas, na ilhota pancreática, e pelo hormônio adrenalina ou epinefrina produzido na medula da glândula suprarrenal. Como é que acontece isso, professor? Não vou poder entrar nos detalhes aqui, mas se vocês perceberem, ó, tem toda uma ativação via proteína G até a ativação aqui, ó, em verdinho, da fosforilase. Essa fosforilase que ele está chamando aqui é a glicogênio fosforilase. Bom, aí, com a produção do hormônio e a ativação da fosforilase, vai acontecer agora a glicogenólise. Como é que funciona a glicogenólise? Aí eu vou explicar aqui bem rapidamente para a gente poder entender. Primeiro, tem a ativação, ó, da enzima glicogênio fosforilase. Tá vendo aqui? Aqui eu tenho um pedacinho da molécula do glicogênio. Cadeia linear, ponto de ramificação. Cadeia linear, aonde a ligação é alfa 4, e ponto de ramificação, aonde a ligação é alfa 6. O que vai acontecer? A glicogênio fosforilase vai quebrando as ligações glicosídicas, alfa 4, tá vendo? E produzindo a glicose 1-fosfato. Peraí, professor, a molécula, a enzima glicogênio fosforilase já está produzindo uma glicose fosforilada? Sim, sim, senhores. Por quê? Porque se a glicose não fosse fosforilada, ela podia escapar para o sangue rapidamente, sem controle nenhum. E o mecanismo da glicogenólise, da quebra da molécula do glicogênio, é um mecanismo controlado. Então, à medida que a glicogênio fosforilase vai quebrando a molécula do glicogênio, vai produzindo uma glicose fosforilada. Nós chamamos de glicose 1-fosfato, ok? Aí, a enzima de desramificação é uma segunda enzima. Vocês estão vendo? Primeira enzima, a glicogênio fosforilase, que quebra, produzindo glicose 1-fosfato, tá vendo? Uma segunda enzima, chamada de enzima de desramificação, ela faz a transferência, ó, de parte da molécula do glicogênio, ó, tá vendo essas amarelinhas? Para a cadeia linear de baixo. Olha aqui, tá vendo? Por que ele faz isso? Para expor o ponto de ramificação. Para expor o ponto de ramificação. Agora, a mesma enzima de desramificação, depois que ela expõe, aí ela vai lá, ó, e quebra a molécula, essa ligação alfa 1,6, liberando glicose livre. E o resto da cadeia, como é linear, quem vai quebrar é a glicogênio fosforilase. Eu vou repetir aqui para ver se a gente entendeu. Nós temos a atuação de duas enzimas. Quais são elas? Glicogênio fosforilase e a enzima de desramificação. A glicogênio fosforilase é que começa a quebrar. Ela começa a quebrar e, ao mesmo tempo, ela produz uma glicose fosforilada, que é a glicose 1-fosfato, Por que 1-fosfato? Porque o fósforo está no carbono 1, por isso que a gente chama 1-fosfato. Segundo, a segunda atuação da segunda enzima, que é a enzima de desramificação. O que ela faz primeiro? Transfere para a cadeia linear de baixo algumas moléculas de glicose, depois ela vem, ó, e expõe o ponto de ramificação. Aí ela mesma volta lá e quebra o ponto de ramificação, liberando essa glicose aqui, ok? Bom, as outras glicoses, elas são fosforiladas. Olha, todas as outras que foram quebradas pela enzima glicogênio fosforilase, elas são fosforiladas. Tá falando, ó, glicogênio fosforilase, ela foi fosforilada. Agora, essa glicose aqui do ponto de ramificação, ela não é fosforilada. E corre o risco dela aí escapar para o sangue. Mas o corpo não pode deixar isso acontecer. Por quê? Porque se ele deixar isso acontecer, pode acontecer que essa glicose eleve acima do normal a concentração de glicose do sangue e gere um quadro de hiperglicemia que é danoso para os tecidos. Vocês estão entendendo como que as células e os tecidos trabalham? Olha a faca de dois gumes, que é o passo. Tem que quebrar, mas tem que ser controlado. Porque se cair demais, pode gerar hiperglicemia, e hiperglicemia é danoso para os tecidos e para os órgãos. Entenderam? Hiperglicemia é um quadro de diabetes, gente. Não pode. Então, essas glicoses iniciais, que é quebrada pela fosforilase, elas são fosforiladas. Então, estão guardadinhas na célula, porque ela não pode escapar para o sangue. Mas essa daqui,
que é quebrada pela enzima de desramificação não é fosforilada. Então, o que vai acontecer com elas? Vamos ver aqui. Ela vai acontecer isso aqui, ó. As glicoses, essas aqui que não são fosforiladas, elas vão ter que ser fosforiladas, porque senão pode levar a um quadro de hiperglicemia. Quem faz isso é uma enzima chamada de hexocinase. Olha que interessante. A hexocinase era a enzima, a primeira enzima da via glicolítica, que transformava a glicose em glicose 6-fosfato. E é exatamente isso que vai acontecer aqui. Essa glicose livre aqui, que foi liberada pela enzima de desramificação, ela vai ser fosforilada também. Só que vai ser outra enzima. Quem é a enzima? Hexocinase, que é uma enzima da glicólise. Só que essa glicose aqui, ela não vai virar G1P, como a outra. Ela vai virar G6P. Por que G6P, professor? Porque quem fosforila não é a glicogênio fosforilase. Quem fosforila é a hexoquinase. E o mais incrível ainda, vai ter gasto de ATP. Vai gastar um ATP para fazer essa fosforilação. Então, concluindo aqui o passo, esse primeiro momento. A glicogenólise e a quebra. Qual é a enzima mais importante? A glicogênio fosforilase, ok? Ela vai quebrar as moléculas do glicogênio produzindo G1P. Já falamos que G1P é glicose 1-fosfato, porque o fósforo está no carbono 1. E G6P é glicose 6-fosfato, porque o fósforo está no carbono 6. É só a posição do fosfato. Em uma molécula está no carbono 1, G1P, e na outra molécula está no carbono 6, G6P, ok? Bom, após quebrar o ponto de ramificação, essa glicose ela não é fosforilada, porque a enzima de desramificação não tem o potencial de fazer isso. Então, quem é que vai fazer? É outra enzima. Qual é a outra enzima? A hexoquinase ou hexocinase, que é a primeira enzima da via glicolítica. De novo, é a primeira enzima da via glicolítica, só que ela faz isso, essa fosforilação, com o gasto de 1 ATP. Então, poderíamos dizer o seguinte, presta atenção, para quebrar a molécula do glicogênio, eu vou gastar energia. Vou. Inicialmente parecia que não ia gastar, mas gasta. Vai gastar 1 ATP para quebrar, para manter a glicose de todos os pontos de ramificação. Então, vai ter custo energético também para fazer a quebra da molécula do glicogênio. Então, isso, de certa forma, se torna custoso para a célula. Por que se torna custoso para a célula? Porque a quebra do glicogênio em situação extrema vai levar a uma depressão energética maior. Vocês não concordam comigo, não? Imagine só uma pessoa que está numa situação de jejum muito prolongado ou numa situação com uma patologia. Vai levar um quadro maior da deficiência ou do problema, porque vai ter uma depressão energética. Então, isso já prejudica mais as células, ok? Vamos avançar aqui para a gente poder fechar a glicogenólise, que eu não fechei ainda. Depois eu abro para perguntas. Olha aqui comigo. Não acabamos ainda, porque você teve aqui, presta atenção, essa glicose virou G6P, não foi? Só que todas aquelas outras glicoses que veio da primeira quebra, que era G1P, o corpo não pode usar. Então, o corpo ele tem que transformar. Olha o trabalho que o corpo tem. Ele vai ter que transformar a G1PO em G6P. Esse passo é o último passo. Como é que ele faz isso? A G1PO ela é transformada em G6P numa reação realizada por uma nova enzima. É a fosfoglicomutase. A fosfoglicomutase é uma enzima importante que vai fazer essa troca. A troca do fosfato do carbono 1 para o carbono 6. Aí você tem no final do passo, eu não vou entrar nos detalhes, no final do passo você tem aqui, ó, a G6P. Vamos revisar aqui de novo. Quem quebra inicialmente é a glicogênio fosforilase e produz G1P. A molécula de glicose do ponto de ramificação, quem quebra é a enzima de ramificação, ela não fosforila. Quem vai fosforilar é a hexoquinase com gasto de 1 ATP e produz G6P. Mas G6P está prontinha e pronta para ser usada. Agora, as outras moléculas de glicose foi G1P e o corpo não vai usar essa G1P, ele precisa transformar em G6P. De que maneira acontece isso? Uma nova enzima
chamada de fosfoglicomutase. Olha o nome, mutase, já está dizendo o que vai fazer. Vai mudar o fosfato, mutase. Essa mutase vai tirar o fosfato do carbono 1 e botar esse fosfato aonde? No carbono 6. Tá ouvindo aqui? Bom, professor, então nós temos tudo agora, G6P. Nós temos todas as moléculas de glicose, tudo que foi quebrado no glicogênio é G6P. Acabou por aí? Ainda não. Não acabamos ainda. O que é que vai acontecer com esse G6P? O G6P, ele vai para dentro, olha aqui, ele vai para dentro do retículo endoplasmático liso, olha aqui a figura mostrando, dentro do retículo liso, lá dentro do retículo liso, vai ter uma nova enzima, olha aqui, o nome dela é glicose 6-fosfatase, de novo, todas as moléculas de glicose agora são glicoses do tipo G6P, glicose 6-fosfato. Então, essa G6P vai para dentro do retículo liso, lá dentro do retículo liso vai ter uma nova enzima chamada de glicose 6-fosfatase, e essa fosfatase faz o quê? Já está dizendo, fosfatase. Ela faz o quê? Retira o fosfato da molécula de glicose 6-fosfato. Olha aqui, liberando a glicose agora livre, ela está livre, ó, livre sem seu fosfato, e ela livre agora é capaz de escapar para onde? Para o sangue. E agora essa glicose no sangue pode suprir as necessidades de glicose, de uma baixa concentração de glicose na corrente sanguínea. Então, estes são os passos da glicogenólise. Esses são os passos da glicogenólise. Agora, só mais um ponto aqui para a gente parar para perguntas, tá? Professor, essa enzima fosfatase, glicose 6-fosfatase, ela é importante? Sim, ela é muito importante. Por isso estou chamando a atenção dela. Por que ela é importante? Porque o músculo não tem essa enzima. Olha que coisa importante, isso aqui é questão de prova. Por que o músculo não é capaz de colocar as glicoses liberadas do seu glicogênio para o sangue? É porque ele não quer? É porque ele gasta energia? Não, senhores. O músculo não é capaz de jogar as glicoses liberadas dos seus glicogênios, porque o músculo não tem essa enzima. Essa enzima ela se chama glicose 6-fosfatase. Se o músculo não tem, quem é que tem? O fígado. Se o músculo não tem, quem vai ter? É o fígado. Por isso que o fígado ele tem esse papel de garantir o equilíbrio ou a homeostase de glicose sanguínea. Porque o fígado vai ser capaz de controlar, de ter essa enzima e capaz de sangue. Então, o músculo não tem essa enzima, então ele não manda. Quem vai mandar é quem tem a enzima. Então, o músculo não tem e o fígado tem. Então, essa é a principal diferença metabólica do porquê que o fígado tem uma função e do porquê que o músculo tem outra função em relação ao glicogênio. Entenderam isso aqui? Isso aqui é uma questão chave do assunto. Uma questão chave do assunto. De novo, por que o músculo e o fígado têm funções fisiológicas diferentes para o glicogênio? A resposta aí é uma resposta metabólica. Qual é? Porque o músculo não tem a fosfatase do retículo liso. Se ele não tem essa fosfatase, ele não tem como mandar a glicose para o sangue. E isso faz com que suas glicoses do glicogênio fiquem para ele, não para o sangue. Agora, o fígado não. O fígado possui a enzima e, por conta disso, o fígado é capaz de fazer o quê? De controlar a concentração de glicose aonde? No sangue. Perguntas, turma? Dúvidas? Professor, o que acontece com o fosfato inorgânico retirado da G6P? Ótima pergunta. Fica no citoplasma ou no retículo liso do órgão. Aí o órgão pode colocar isso para o citoplasma e usar em outros passos. A mitocôndria pode fazer captação e fazer a produção do ATP. Lembra que a gente estudou fosforilação oxidativa, que tinha a produção do ATP e do fosfato inorgânico? O fosfato inorgânico entrava na mitocôndria. Então, você pode ter esse equilíbrio. Cai para o citoplasma, pode fazer captação pela mitocôndria, pode entrar em outras funções, entendeu?
Jéssica perguntou aqui. Por conta da minha internet, estou conseguindo entrar agora. Ok, mas está gravando a aula, viu? Você vai pegar a aula depois. Turma, perguntas? Perguntas, dúvidas? Perguntas? Até o momento, finalizamos a glicogenólise. Eu vou passar para a glicogênese rapidinho para a gente poder fechar aqui. Perguntas, dúvidas? Perguntas? Perguntas, não temos? Deixa eu beber uma água aqui. Perguntas? Dúvidas, questionamentos? Perguntas? Vamos, então, vamos avançar aqui, então, para a... Vai ter intervalo ou vai ser direto? Eu vou dar um intervalo. Eu vou parar, 4h40 eu paro, para dar um intervalo. 4h40 e 4h45. É o tempo que eu preciso para fechar a outra parte, ok? Aí eu vou dar um intervalozinho para a gente tomar um café e ver ácido pantotênico depois do intervalo, que é a vitamina B5. A gente tem que ver isso hoje, para a gente poder ir terminando essas vitaminas do complexo B, para a gente entrar nas vitaminas que são lipossolúveis, tá? E também B12 e folato é bem extenso. Então a gente tem que ter tempo, eu acho importante, estudar B12 e folato, além das vitaminas lipossolúveis, e temos que ter tempo, que é muita coisa. Então, eu quero terminar logo essas pequenininhas, B1, B2, B3, B5, para a gente poder passar para as que são o engrossa caldo, que são as outras, desculpem, que são as outras para frente. Vamos, então, agora entrar na glicogênese. Glicogenólise foi isso que a gente viu aí. Vamos avançar aqui. Bom, a glicogênese é a síntese do glicogênio. Para sintetizar glicogênio, lembrem, eu preciso de duas coisas. Eu preciso de glicose e insulina. Não é verdade? Se eu tenho glicose no sangue, eu vou ter insulina. Então, para eu produzir glicogênio, eu vou ter que ter insulina e glicose. E quando é que eu tenho insulina e quando é que eu tenho glicose? Quando eu faço uma refeição. Por exemplo, antes de entrar na aula, eu acabei comendo aqui abacaxi. Eu joguei glicose no meu sangue. Então, nesse momento que eu joguei glicose no sangue, a depender das minhas condições fisiológicas, eu posso estar usando diretamente essa glicose que foi fornecida para o sangue, eu posso estar usando para produzir glicogênio. Então, eu tenho que ter, para eu ter insulina e glicose, eu tenho que fazer uma refeição. Então, toda vez que se faz uma refeição que tenha carboidrato, vai ter a produção de insulina, vai ter glicose e vai ter a produção do glicogênio, ok? Vamos lá. Só que para eu produzir glicogênio, eu preciso que a minha glicose esteja marcada. E isso aqui tem que entender. Vamos entender isso aqui. A molécula de glicose, para eu gerar o glicogênio, eu preciso que ela esteja marcada. Marcada como, professor? Ela tem que ter uma marcação molecular, química, para que a enzima que vai usar essa glicose para produzir o glicogênio possa enxergar a glicose. Como é que eu posso explicar isso para vocês, para que vocês possam entender? Uma pessoa no escuro, vou dar um exemplo bem claro aqui. Assim, é um exemplo bem grosseiro do dia a dia, para que vocês possam entender. Uma pessoa no escuro, se ela tiver com a blusa branca, eu consigo ver. Não é verdade? Não é mais fácil ver a pessoa no escuro com a camisa branca? Mas se tiver com a camisa toda preta, ninguém consegue ver ninguém no escuro. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. A enzima, ela tem uma capacidade química de enxergar as moléculas e usar elas para determinadas reações. Se tiver uma marcação, tiver um sinal químico, é a mesma coisa. A glicose tem que ter um sinal químico. Qual é esse sinal químico? É a união da glicose com o nucleotídeo. E essa união da glicose com o nucleotídeo, nós chamamos de nucleotídeo de açúcar. A glicose agora é chamada de nucleotídeo de açúcar. Quem é esse nucleotídeo que se une à glicose? É o UDP. É o UDP. O que é esse UDP? É o difosfato de uridina. Esse uridina aqui, essa uridina é o mesmo que uracil ou uracila. Lembre quando a gente estuda biologia, na biologia nós temos lá as 4 bases nitrogenadas do DNA, timina, adenina, citosina e guanina. E no RNA nós temos a troca da timina por uracil ou uracila. Lembrem lá comigo? Então é essa uracil ou uracila que está aí, formando a união com a glicose. Olha aqui ela aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui essa união. Aqui, ó. O uracil, aqui, ó. O UDP é isso aqui, que está se unindo a quem? A minha molécula de glicose. De novo, vou repetir aqui. Para eu produzir glicogênio, eu preciso que a minha glicose tenha uma marcação química, um sinal químico. Qual é o sinal químico? Sendo bem fácil de entender. Qual é esse sinal químico? É a união da minha glicose com um nucleotídeo.
Que nucleotídeo é esse? O UDP. O que é o UDP? O UDP parece com até o ADP. Lembra do ADP? O ADP é o difosfato de adenosina. Nós vimos isso na aula de fosforilação. Temos o ATP, que é o trifosfato de adenosina. Nós vimos também o GTP, que é o trifosfato de guanosina ou guanina. Aqui nós temos o UDP, que é o difosfato de uridina ou uracila. Os livros chamam uridina, mas é a mesma coisa de uracil ou uracila, que é aquela base nitrogenada lá do RNA. Lembrem comigo. Então, para a glicose ser enxergada, entre aspas, pelas enzimas, ela tem que estar o quê? Marcada, tem que ter um sinal químico. Qual é o sinal químico unido a esse UDP, que é a uridina de fosfato, ok? Deixa eu agora compartilhar com vocês uma outra coisa aqui, para é um outro PowerPoint que eu preparei aqui na aula de manhã, para que vocês possam entender isso aqui com mais clareza, tá? Então, nós já entendemos que para produzir glicogênio, a minha glicose tem que estar o quê? Marcada. Para produzir glicogênio, a minha glicose tem que estar o quê? Marcada. Essa marcação é feita com quê? Com a molécula do UDP, formando o que nós chamamos aqui, ó, formando o que nós chamamos de nucleotídeo de açúcar. UDP-glicose, ou também chamado de nucleotídeo de açúcar. Então, para eu fazer glicogênio ou glicogênese, eu preciso desse UDP-glicose. Ok. Tá? Bom, mas como é que funciona esse passo até a produção da UDP-glicose? É assim, ó, presta atenção, para a gente poder entender aqui. Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui. Ok. Olha aqui que eu botei aqui embaixo para o pessoal de manhã, ó. ATP, trifosfato de adenosina ou adenina. GTP, trifosfato de guanina ou guanosina. UTP, trifosfato de uridina ou uracila. Olha aqui, tá vendo? Trifosfato de uridina ou uracila. Tá vendo? Trifosfato de uridina ou uracila. Então, é só a troca da base nitrogenada, mas é a mesma coisa aqui. Só trocou o A-adenina por uracil ou uridina. Mas vamos tentar entender como é que chega até essa UDP-glicose. Vamos tentar entender aqui. Vamos lá. Fiz uma refeição. Liberei o que no sangue? Glicose. Olha aqui, esse G está sendo representado pela glicose. Se eu tenho glicose, eu vou ter a produção de insulina. Olha aqui, a insulina produzida por onde? Pelas células beta do pâncreas, na ilhota pancreática. Acabamos de ver isso. A insulina ela vai liberar quem na membrana plasmática? O glúten. Se for o fígado ou o músculo, pode ser o fígado GLUT2 ou GLUT4 e o músculo GLUT4. Nós já vimos isso em aulas anteriores. O glúten é liberado, ó, glicose passa para dentro da célula. Agora a enzima hexoquinase, falamos dela hoje, ó, vai gastar um ATP para fosforilar essa glicose, produzindo ADP e G6P. Olha aqui, G6P é quem? Glicose 6-fosfato. Olha como é que funciona os passos. Minha glicose entrou e acabou de ser fosforilada pela hexoquinase, produzindo o quê? G6P, que é a minha glicose 6-fosfato. Minha glicose 6-fosfato. Olha aqui comigo. Bom, acabou aqui? Não. Por quê? Porque para eu produzir o glicogênio, eu vou precisar daquela mesma enzima, olha aqui, que transformava G1P em G6P. Vocês lembram na glicogenólise que a gente acabou de ver agora? Vocês lembram lá? G1P virava quem? G6P. Quem fazia isso era aquela enzima lá, ó. Desculpem. Fosfoglicomutase. Era a fosfoglicomutase que fazia a reação. Só que lá na glicogenólise, na quebra, eu tinha que pegar G1P e transformar em G6P. Aqui na síntese, não. Na síntese, eu tenho que pegar G6P e voltar a ser G1P. Entenderam a diferença? Vou repetir. Na quebra ou na glicogenólise, a molécula que tinha em grande concentração era quem? G1P, que era produzida pela glicogênio fosforilase, que é a principal enzima que quebra a molécula do glicogênio. Na glicogênese, que é a síntese, eu não vou precisar de G6P, eu vou precisar de G1P. É ao contrário.
Então, eu vou ter que pegar, eu não, a célula vai ter que pegar a mesma enzima, aquela fosfoglicomutase, e vai pegar G6P, que foi gerado pela entrada de glicose do sangue, e transformar essa G6P em G1P, tá? Então, tem essa inversão. Então, essa enzima ela pode fazer a reação nos dois sentidos. No sentido da produção do G6P, lá na glicogenólise, e no sentido da produção do G1P, aqui na glicogênese. Bom, acabando esse passo, o que vai acontecer? G1P reage com quem aqui, ó? UTP. Quem é UTP? Trifosfato de uridina ou uracila, que a gente acabou de falar aqui nesse instante. Reagindo com o UTP, aí agora eu vou gerar quem? Meu nucleotídeo de açúcar. Reagindo com o UTP, eu vou gerar quem aqui? O meu nucleotídeo de açúcar. E essa reação, ela é feita por uma enzima chamada de pirofosforilase, tá? O último passo é feito por uma enzima chamada de pirofosforilase. Aí eu vou ter agora a minha glicose o quê? Marcada. Marcada com o quê? Com o UDP, produzindo o que nós chamamos de nucleotídeo de açúcar ou UDP glicose, ok? Então, esses passos que eu mostrei, desde a entrada de glicose no sangue, do sangue para dentro do tecido, desde a entrada de glicose do sangue para dentro do tecido, foram os passos para marcar a molécula de glicose. É um sinal químico. A glicose tem que ser marcada para que ela possa ser enxergada, entre aspas, pela enzima, para que a enzima possa usar ela para produzir o glicogênio. Agora, vamos entender como é que faz essa síntese de glicogênio, porque eu já tenho os elementos importantes. Quais são esses elementos? Vou ver aqui agora no passo, do próximo passo no slide. Olha aqui. Quem são os elementos necessários para a glicogênese? Quais são? Eu preciso da UDP-glicose e de duas enzimas, igualzinho na glicogenólise. Na glicogenólise eu precisava de duas. Também vai ser a mesma coisa. Quem são essas enzimas? Uma é a glicogênio sintase, lembrem que a outra era a glicogênio fosforilase. A fosforilase quebra. A sintase faz o quê? A sintase sintetiza. Então eu vou ter a glicogênio sintase e a outra enzima é a enzima de ramificadora. Lembre que a enzima da glicogenólise era a enzima de desramificação. Aqui agora é a enzima, é ao contrário, tudo ao contrário. É a enzima agora ramificadora, tá? Lá era de desramificação, aqui é a ramificadora. A glicogênio sintase, ela faz o quê? Ela sintetiza, olha aqui, as ligações alfa-4, produz ligação alfa-4. E a enzima ramificadora produz ligações alfa-6, é a que produz o ponto de ramificação, tá? Então, professor, como é que funciona essa síntese? Olha, a síntese vai começar, eu vou descompartilhar aqui com vocês. Aliás, não, eu vou explicar aqui, depois eu mostro o outro. A síntese vai começar com uma molécula do centro. O glicogênio tem um centro. Esse centro é formado por uma proteína. E ela é chamada de glicogenina. A glicogenina é uma enzima também. Porque toda enzima, né? Toda enzima é uma proteína. Lembre comigo, toda enzima é uma proteína, tá? Então, a glicogenina, ela é uma proteína, tá? Que fica no centro, também chamado de core do glicogênio. Para que serve essa glicogenina? Ela vai servir simplesmente para auxiliar no passo inicial para a produção do glicogênio. De que maneira isso acontece? A glicogenina, ela começa iniciando a síntese ou a glicogênese, de que maneira? Produzindo uma cadeia iniciadora. Vocês estão vendo aqui em azul, ó, produzindo uma cadeia iniciadora. Aqui não sei quantas bolinhas que eu botei, mas essa cadeia iniciadora, geralmente, ela tem de 7 a 11 moléculas de glicose unidas por ligações glicosídicas do tipo alfa-4. Então, você tem a formação, primeiro, da cadeia iniciadora para produzir o glicogênio. A partir da cadeia iniciadora é que aí a molécula se expande. De que maneira? Produziu a cadeia iniciadora. Ativa agora a glicogênio sintase. A glicogênio sintase, botei aqui em preto, ó, vai aumentar a cadeia linear.
Aumentando a cadeia linear, entra agora a enzima ramificadora. O que a enzima ramificadora faz? Cria o ponto de ramificação. A enzima ramificadora cria os pontos de ramificação. Cria os pontos de ramificação, que são aqueles pontos na qual a ligação é alfa 1,6. Deixa eu descompartilhar isso aqui, compartilhar o PowerPoint de novo, para a gente fechar isso aqui rapidinho. Já passei 1 minuto do meu tempo aqui, mas é rapidinho mesmo para a gente poder fechar aqui. Espera aí, rapidinho, viu? Deixa eu descompartilhar aqui, para eu compartilhar com vocês um outro ponto aqui, tá? Olha aqui comigo. Olha aqui para a gente fechar essa parte de glicogênese. Deixa eu ver onde é que está aqui. Ok. Vamos compartilhar aqui rapidinho, cadê? Aqui. Olha aqui comigo. Aqui eu tenho uma molécula de glicogênio, uma representação, é claro, mostrando como é que funciona essa síntese, ou como funciona a glicogênese. Olha aqui, ó. Esse G que vocês estão vendo aqui, deixa eu pegar minha canetinha. Esse G que vocês estão vendo aqui no final, no centro, é a glicogenina. Olha aqui, é a glicogenina que forma o centro da molécula. Essa cadeia aqui, ó, esse tracinho vermelho, é a cadeia do iniciador. Como eu expliquei para vocês, o iniciador, ele começa a glicogenina que produz esse iniciador e varia entre 7 a 11 moléculas de glicose, tá? A partir do iniciador, aqui vocês estão vendo, segunda camada, terceira camada, isso aqui não importa. O que importa é que a glicogenina começa com uma cadeia linear para, sim, gerar as moléculas de glicogênio. Quem vai auxiliar nesses passos? A enzima glicogênio sintase, que produz a cadeia linear, que é alfa 4, e a enzima de ramificação, que vai criar os pontos de ramificação, produzindo as ligações do tipo alfa 6. Olha aqui essa figura, que fica bem fácil de entender. O que eu preciso? Preciso da UDP-glicose, que é aquela minha glicose marcada que eu expliquei para vocês, da glicogênio sintase e da enzima ramificadora. Olha o meu Gzinho, ou seja, minha glicogenina, vocês estão vendo? No centro, a minha glicogenina no centro. Então, eu vou ter o iniciador, o aumento ou a extensão pela glicogênio sintase, olha aqui em azul, e a criação do ponto de ramificação, olha aqui, a criação do ponto de ramificação pela enzima, o quê? Ramificadora. Aí, com o tempo, passando o tempo, você vai ter essa molécula aqui, que é altamente o quê? Ramificada. Você vai ter essa molécula aqui, que é uma molécula altamente ramificada, que é a nossa molécula do glicogênio. Para fechar isso aqui, eu preciso mostrar isso aqui para vocês, rapidinho. Fechar as nossas ideias todas, tá? Então, nós temos glicose sanguínea, o quê? Alta. E glicose sanguínea aqui embaixo, ó, o quê? Uma glicose sanguínea baixa, aqui na figura de mais para baixo. Vamos analisar agora de uma forma conjunta, para a gente concluir os nossos raciocínios aqui. Quando eu tenho uma alta concentração de glicose, olha aqui minha concentração de glicose interna, ó, molar é alta, olha aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter insulina, ó, insulina sendo produzida. Se eu tenho insulina, vale a pena quebrar glicogênio? Não vale a pena. Se eu tenho insulina, eu tenho glicose. Se eu tenho glicose, por que eu vou quebrar glicogênio? Não faz sentido. Então, quando eu tenho insulina, a insulina é produzida, aquela enzima inicial que quebra o glicogênio, a enzima da glicogenólise, olha aqui, glicogênio-fosforilase, ela é inibida. Por quê? Porque não faz sentido eu quebrar glicogênio se eu tenho uma concentração de glicose, o que no sangue? Alta. Vamos continuar aqui. Se eu tenho insulina com a alta concentração alta, eu tenho síntese de glicogênio? Sim. Se eu tenho síntese, a enzima que vai ser ativada é a qual? Glicogênio sintase. Não é a fosforilase. A fosforilase quebra, a sintase produz. E, além disso, eu vou ter quem? O aumento da glicólise. Por quê? Porque se eu tenho glicose disponível, os meus tecidos vão fazer o quê? Glicólise para gerar energia. Agora, olha aqui embaixo, em contrapartida. Eu tenho o quê? Quando eu tenho uma baixa concentração de glicose no sangue, qual é o hormônio que vai ser produzido agora? Glucagon. O glucagon é produzido pela célula alfa, nós acabamos de ver isso em slides anteriores. Se eu tenho glucagon sendo produzido, se minha glicose sanguínea está baixa, eu vou produzir glicogênio? Não vou produzir, não faz sentido produzir glicogênio. Vocês estão entendendo a diferença?
Se minha glicose está baixa, não faz sentido produzir glicogênio. Então, eu vou bloquear ou inibir a enzima glicogênio sintase e eu vou ativar ou aumentar a enzima glicogênio fosforilase. É tudo ao contrário. Porque agora eu vou diminuir a síntese do glicogênio e agora eu vou aumentar a sua quebra para suprir as necessidades do quê? Do sangue. Então, eu diminuo a síntese e aumento o quê? A sua quebra para melhorar as minhas condições de concentração de glicose, o quê? No sangue. E quando também a minha glicose sanguínea está baixa, com a produção do glucagon, eu também vou ter uma diminuição substancial de quem? Da glicólise, porque não tem glicose disponível, então os tecidos agora vão se adaptar a essa baixa concentração de glicose, ok? Perguntas? Agora vamos abrir rapidinho para perguntas e dúvidas. Perguntas e dúvidas. Perguntas, dúvidas. Perguntas e dúvidas. Questionamentos, complementações. Perguntas, dúvidas. Vou parar a minha gravação aqui dessa primeira parte, tá?